Então vamos ao samba, já demos bom dia, já estamos todos aqui. Vamos ao samba então, porque Alejandro de Moraes, ele deu uma declaração maravilhosa. Ele falou que o STF e o TSE tiveram que inovar para preservar quem? A democracia e a Constituição. O presidente, do TSE, que é o senhor ministro Alejandro de Moraes, afirmou nesta terça-feira que os ataques às eleições promovidos por notícias falsas fizeram com que a Corte Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal tivessem que inovar para preservar a democracia no Brasil. Olha, não é de hoje que a gente fala que existe uma coisa chamada guerra semântica no país e que isso é muito sério e muito grave. É muito importante a gente falar a respeito disso, porque as palavras, elas têm que ter um objetivo concreto, ela tem que ter um significado concreto. Porque se você não tem isso, você gera uma total instabilidade por causa da relativização dos termos. Uma das características desse estado ditatorial que nós vivemos no país é justamente essa relativização dos termos. Então, falar determinadas informações é enquadrado no crime antidemocrático. É um ataque às instituições democráticas do país e às pessoas que compõem essas instituições. E aí, quando a gente vê o ministro Alejandro de Moraes, Dani, falando inovar, ele está falando que o estado de exceção do nosso país é uma inovação. Esse inovar para preservar a democracia no Brasil. Se você lê a matéria do Globo, que é fidedigna às falas do Alexandre de Moraes, é um primor. Porque ele explica a teorização da autocracia que ele impôs ao país sob o manto travestido da defesa de uma falsa democracia. O que ele diz? Começou há décadas, há anos, com a extrema-direita querendo deslegitimar o processo eleitoral e a justiça não só do Brasil, como no mundo. Ele citou o exemplo da Polônia, da Hungria. O que ele percebe como sendo manifestação contra a democracia, é uma manifestação mais democrática da história da humanidade. Com o advento das redes sociais, pela primeira vez as pessoas conseguiram falar por elas mesmas. E elas conseguiram, de maneira simples, criticar, inclusive, a grande mídia de seus respectivos países, quando elas achavam que essas grandes mídias estavam sendo mentirosas. No caso, por exemplo, na mídia brasileira, que é uma mídia progressista, hegemonicamente de esquerda, você tem uma população de maioria conservadora que começou a contestar esses princípios. No caso da contestação da justiça brasileira ou no mundo inteiro, que o Alexandre de Moraes diz que houve uma conspurcação da justiça, uma perseguição à justiça para tirar esse ministro, para contestar decisões judiciais, isso é da base da democracia. E no caso do Brasil específico, a gente tem uma maioria do Supremo Tribunal Federal especificamente, que foi colocada lá pelos governos lulopetistas, a saber, Lula e Dilma. Então contesta-se a posição progressista desses ministros. Por exemplo, o Barroso agora falou que vai conversar livremente com o MST e vai falar livremente sobre pautas a favor do aborto e a favor da discriminação das drogas. O povo tem todo o legítimo direito de contestar essa percepção e essa atuação judicial. No caso das eleições, é mais específico ainda. Todo o TSE, toda a Justiça Eleitoral era a favor de um voto auditável impresso também. Quando o Bolsonaro começa, de maneira crítica e incisiva, a contestar o método de aferição eleitoral, todo mundo se volta contra ele. E aí as pessoas criticaram esse tipo de mudança de percepção da própria Justiça Eleitoral. No caso da Justiça Eleitoral, criticou-se no processo eleitoral uma leniência em relação aos abusos do Lula, uma complacência em relação à candidatura do Lula e uma censura ostensiva à candidatura do Bolsonaro. É simples assim. São críticas pontuais à atuação da Justiça Eleitoral, são críticas pontuais à atuação da mídia, que o nosso querido emeritíssimo ministro Alexandre de Moraes vê como um ataque à democracia. E por essa versão subjetiva, que aliás já foi corroborada, inclusive, pelo ministro Barroso, o ministro Barroso diz a mesma coisa do Alexandre de Moraes. Ou seja, essas duas pessoas conseguiram, sei lá, ou convencer, ou cooptar o restante do STF para falar o seguinte:
Olha, é preciso, eventualmente, como diz a ministra Carmen Lúcia, censurar as pessoas, perseguir as pessoas, atropelar. Inovar é atropelar o devido processo legal, jogar gente na prisão, estabelecer um molde ditatorial judicial para defender a democracia. Você percebe? Essa matéria tem que estar nos anais da história do judiciário brasileiro, porque ela exemplifica, ela traduz perfeitamente a cabeça do Alexandre e a cabeça de juízes que estão solapando a democracia diante de uma construção de um discurso pseudo-democrático, que na verdade é um discurso ditatorial. Não sei se é por oportunismo ou por falha de percepção da realidade. A gente volta sempre a citar o Santo Agostinho aqui. Para fazer o bem, você tem que conhecer a realidade. E o Alexandre de Moraes, por esse discurso de achar que críticas legítimas, contestações legítimas, pela voz legítima de uma população que teve na rede social o seu canal de voz, que ele chama de extrema-direita. Extrema-direita é quem, cara pálida? Eu sou de extrema-direita? Às vezes eu nem sou de direita. Entendeu? A gente fala de direita raiz. Nem sou direita raiz, sou um cara de centro. Tem um tanto de pauta sexual, afetiva, religiosa, que eu não sou exatamente de direita. E ele fala que todo mundo que contesta as eleições, o processo eleitoral, que todo mundo que contesta decisões judiciais, que todo mundo que contesta a mídia é de extrema esquerda. Eu não posso contestar a mídia? Descredibilizar a mídia é você atentar contra a democracia? É o discurso mais absurdamente autoritário, baseado na teoria conspiratória, essa sim, mais absurdamente, escalafobeticamente surreal que eu já vi. E esse discurso é corroborado por outros ministros que estão destruindo a democracia por dentro em nome de uma falsa defesa, de uma falsa democracia. E agora tá escancarado. Foi escancarado. Exatamente. A extrema-direita tomou o poder porque ela critica a mídia, critica o judiciário. Isso é da base da democracia, pelo amor de Deus. A democracia, ela acontece justamente quando você tem os espaços de crítica, quando você tem os espaços de questionamento. Eu sempre digo isso aqui, a democracia, ela não é estática, ela não é parada, ela é esse movimento constante, dessas tensões constantes. Quando a gente tem a liberdade de questionar, de indagar, de falar o que a gente pensa, aí sim a gente está dentro de um processo democrático. E vale sempre, sempre ressaltar, porque eles usam como desculpa de que nós estamos cometendo algum tipo de crime. Ora, se de fato estamos cometendo algum tipo de crime, dentro da letra da lei, dentro da nossa Constituição, nós já temos as soluções previstas para quando estamos cometendo algum tipo de crime. Então não há necessidade de nenhum tipo de intervenção fora disso. O Barroso acha que o STF assumir um caráter político é uma evolução. Sendo que a gente tem uma lei de 1950 que fala claramente, os ministros não podem assumir um caráter político, porque eles são a Suprema Corte do país. É a balança da justiça. A balança da justiça, ela não pode pender para um lado, e ela está pendendo à esquerda. A verdade é essa.